Aloha! Estamos aqui em mais um episódio do Aloha Podcast e hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma pessoa que surfa muito, é um talento enorme, a promessa do surf brasileiro, e ela é Laura Haupt. Tudo bem, Laurinha? Beleza? Oi, Rick, tudo certo? Obrigada pelo Pô, convite. muito bom. Nossa convidada aqui é atleta do Challenge Series, campeã brasileira profissional 2025, campeã sul-americana 2024, 2025, top 5 do mundo Pro Júnior, né? E está buscando sua vaga agora para o CT em 2026, né? Sim, tudo isso e mais um pouco. É isso aí. E você só precisa só do. Para você. Você está em oitavo do ranking, você precisa estar em sétimo para se classificar, né? E, Isso. Minha primeira vez fazendo top 10 no mundo, então está sendo uma temporada bem especial. Atual oitava colocada, então tem mais uma chance, mais uma última etapa agora na Austrália. Embarco terça-feira e estou bem animada para essa última jornada, essa última chance de poder fazer parte do top 7 e entrar na elite. Pô, beleza. Eu vou aproveitar a oportunidade antes de dar início à nossa entrevista, né? Agradecer. Tenho aqui um presente para você. O Sense é um dos nossos patrocinadores, né? Um amaciante espetacular. Ele é muito bom para tirar aquele odor, sabe? Aquela roupa que fica no carro, fica com aquele cheiro abafado, né? Lava com Sense é Sim. uma maravilha. E também temos água sanitária que boa, né? Higieniza todos os lugares, deixa tudo limpinho, tem um cheirinho maravilhoso, né? E queria te falar que a gente tem um presentinho aqui para você. Eu vou abrir que você tá, não está aqui presente, né? Eu não queria perder, até para a galera. Eu quis fazer assim, sem ela estar presente, que ela está indo para a Austrália. Olha só que legal. Quero ver quando você vier aqui para o CT, né? Ai, que irado. Né? Isso vai ser seu. Também vou te dar Obrigada. um de cada, né? E muito legal, obrigado aí. A gente também tem aqui o Gourmet, que é um gourmet, é um restaurante culinária japonesa maravilhoso, espetacular. A gente vai servir, mas só eu vou comer com a produção aqui, porque você está longe. Você está onde aí? Aproveitem por mim. Atualmente estou na Taíba competindo a primeira etapa do Brasileiro Profissional. Vai se dar bem, dá um abraço aí em toda a galera, né? E você vai estar no CT também, né? Claro, né? Tomara. Não, tomara não, já está escalada aí. A Bora. gente vai fazer o podcast lá também, vamos poder estar de novo junto falando dessa tua Vamos sim, conquista, com né? certeza. Pô, queria agradecer a equipe aqui do AGR, né? E estou feliz de estar fazendo esse podcast, que aqui só vem faixa preta, né? A galera faixa preta, o Renzo, toda a galera da família Grace e outros amigos também, Chumbo, Chumbinho, Scooby, né? Só grandes publicitários, o Marcelo Serpa, o Santoro, o Márcio, né? Então, tudo uma galera bem especial como você. Vamos lá. Como é que você começou a surfar? Como é que foi o seu incentivo do surf? Meus pais são surfistas, eles nunca foram surfistas profissionais, mas sempre tiveram um carinho enorme pelo surf. Fui nascida e criada em Florianópolis, então sempre tive uma conexão muito forte com a natureza e com o mar. E o surf sempre esteve na minha vida, mas quando eu era criança eu não gostava de surfar, bem pelo contrário, meu pai me levava meio que obrigada para a praia, assim, para surfar. Eu gostava de ficar na areia, brincando, nadando. E com 12 anos, em 2018, ele é muito amigo do Márcio David, o fotógrafo lá de Floripa, e ele convidou a gente para ir para um evento da Oceano, que é de Gromit, assim, e daí meu pai chegou meio assim, ah, você quer ir? Meio que jurando que eu ia falar não. Eu falei sim, meio que só para agradar ele, e daí a gente treinou por umas 2 semanas, assim, eu aprendi a pegar a parede bem naquele momento para dar uma manobra, mas daí a gente foi para esse campeonato que era no norte do estado, em São Francisco do Sul. Foi um Foi um desastre, desastre, perdi perdi de de cara, cara, deu deu muito, muito rolo, mas eu sou muito competitiva, então acho que acendeu um fogo assim dentro de mim. Eu falei, cara, eu quero ganhar e eu quero evoluir nesse esporte. O pai me treina
E assim que começou essa minha história no surf, o meu pai sendo meu treinador e me incentivando sempre, minha mãe e minha irmã também, é, uma família inteira envolvida no surf. Pô, que bom. Energia positiva, né? Falando em É, energia, a gente tem um patrocinador aqui muito especial, que é TIR, Mercado de Energia, né? Eles são surfistas também, eles investem, patrocinam o Campeonato do Arpoador, são pessoas que apoiam a parte cultural no Rio de Janeiro e você pode, ao invés de usar a Light, que é o fornecedor que a maioria usa, hoje em dia você consegue 30%, 40% de minimizar a conta quando você se filia. O Rico Point e a Minha Residência são filiados a ele. Quando é um consumo menor residencial, a economia é menor. Mas é muito legal porque eles fazem uma economia limpa. Então, energia positiva, muito obrigado, Tir, né? E sim, o teu pai, dando continuidade, é o seu treinador, né? isso. E isso é muito legal. Sempre foi e continua sendo. Ele não é só treinador do surf, mas é treinador da vida, né? Os ensinamentos, tanto ele quanto a sua mãe, com certeza são os seus guardiões, né? Ter um pai É. treinador e uma família perto é muito legal, né? Como é que você vê essa forma? Até parando para pensar, deve ser bem difícil da parte deles também de conciliar as duas coisas entre criar uma filha e ao mesmo tempo ter que treinar ela para se tornar uma das melhores do mundo. E não foi fácil durante esses anos, mas eu acho que hoje em dia deu tudo certo, tanto na parte como a filha que eu me tornei hoje, na pessoa que eu sou hoje, acho que eles devem ter orgulho de mim, quanto na parte de atleta, que acho que também eu devo criar bastante orgulho para eles, porque tem dado tudo muito certo e já conquistei muitas coisas, a gente já conquistou muitas coisas juntos e acho que foi bastante coisa já, mas é só o começo da nossa história. Não, eu acho bem legal porque, assim, para mim, eu sempre repito isso aqui no podcast, a família é o berço da sociedade, né? Quando a É, família está legal, entrosado, pai, filho, mãe, todo mundo, né? Lógico que tem as suas diferenças, mas sabendo respeitar, a sociedade anda legal. Quando a família é. não está conectada, quando a mãe não dá força, o pai não dá força, não educa legal, aí os caminhos vão para caminhos que não são legais. Eu sou muito a favor É da bem família. difícil você seguir um caminho muito específico, principalmente na vida de atleta, sem uma família e uma rede de apoio grande. Eu tenho muita sorte de ter nascido numa família que respira surf. E minha mãe é fisioterapeuta, Ah, então ela não é só minha mãe, não tá só junto comigo, ela acaba sendo minha preparadora física também. E meu pai, ele não é só meu treinador, como ele estudou para ser meu treinador, e ele fez faculdade de educação física, treinou com várias instituições, inclusive com a Primori lá em Floripa, que o Grilo é nosso vizinho, tudo. Então, ele abriu mão de muitas coisas da vida dele, como minha mãe, para estar vivendo isso comigo hoje em dia. que bom. Teu pai é gente da melhor. Gustavo, né? É, Isso, Gustavo Raup. é super simpático, né? E também tem o Daniel Cortez, que é seu empresário, né? É um cara muito Isso. habilidoso, tem boas conexões, representa grandes atletas. Um abraço aí, Daniel. Aloha. E, Beijo. o que é legal também hoje, quando eu comecei a pegar onda, né? A gente tinha que fazer a prancha, ser o meu próprio empresário e treinador era tudo uma coisa só. Mas o surf se profissionalizou muito, né? Então você tem o É, manager, que é o caso dele, o teu treinador, a sua mãe que faz o papel de preparador física, né? E guardiã também. Você tem os é. patrocinadores, você tem o nutricionista, é um grupo, né? Então, se você não tiver tudo equilibrado, você não consegue progredir, tá correto? O esporte chegou num nível tão alto que hoje em dia, se você tiver que dar conta dessas coisas que seriam do exterior, né, que não é só a competição e os treinos, acho que fica muito pesado para o atleta em si. E, como eu falei, eu tenho uma rede de apoio muito grande e muito boa. Todo mundo é muito bem preparado e me ajuda a estar onde eu estou hoje. Meu nutricionista, principalmente, como você falou, estou trabalhando com ele, já faz
3 anos, quase 4. E quando teve essa virada de chave, eu comecei a fazer um resultado atrás do outro, com uma alimentação boa, preparação física e os suplementos. Eu tenho patrocínio, inclusive, da VitaFort, que está aqui na prancha, Pô, que que legal, hein? são os meus suplementos. E esse meu nutricionista que conseguiu isso para mim, e hoje a gente está super forte na parceria. E eu sou uma atleta que rende tanto, principalmente por isso que eu tomo bastante cuidado com tudo. Lesão, por exemplo, sempre que aponta alguma coisinha, eu já comento com a minha mãe, que é fisioterapeuta, e a gente já faz um trabalho de força ali para não acabar se lesionando, porque é bem perigoso isso na vida de um atleta, pode perder meses muito importantes da carreira, né? É isso mesmo. E essa parte de suplementação é extremamente importante, né? E É, eu não te conheço tanta profundidade, mas pela sua simpatia e a tua estrutura, parece que você tem que estar ligado em todo mundo, tem que dar atenção para todos de uma forma igual, né? E também, hoje em dia, na parte de redes sociais, tem alguém que te ajuda também, que eu vi uns vídeos seus maravilhosos, entendeu? Legal, porque muitos atletas que não têm a parte das mídias sociais forte, mesmo sendo um grande surfista, não tem visibilidade, né? Você acha isso? é. Não, eu concordo 100% com isso. Inclusive, eu não cuido 100% sozinha da minha rede social, eu tô ali dentro fazendo quase tudo. Mas minha mãe cuida bastante comigo, porque às vezes fica muito sobrecarregada, principalmente quando eu tô com foco em algum campeonato muito importante. Então, ela me ajuda muito nesse quesito. E querendo ou não, eu sou geração Z, então eu já vim mais criada dessa geração que sabe que a rede social é uma porta de entrada muito grande. E eu cuido bastante da minha, tento dar meu máximo ali, não é a melhor do mundo, mas eu acredito que os meus seguidores gostam bastante e as marcas que eu trabalho também ficam bem satisfeitas com o meu trabalho, com a minha entrega. É, e o que é legal, assim, eu tenho muito mais idade, não sou da geração Z, tenho uma certa dificuldade, mas eu faço o que está no meu coração. O que está ali é o rico de verdade, como a sua rede O também. meu Instagram é 100% Não é meu, tanto fake, nos né? stories quanto no feed. Tudo uma coisa assim, verdadeira, né? Então é legal porque se sente bem, não, né? E é uma coisa assim que mesmo eu tendo uma idade muito assim, sem comparar, né? Eu prezo, gosto, e é legal que tem uma interatividade como a sua que eu já vi, todo mundo quer falar, né? Porque não adianta ter um grande É, número de seguidores e não ter a conexão, né? A interatividade, né? Então sim. é bem legal. E eu vendo muita prancha para São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Bahia também, do Sul do Brasil, e a maioria vem de relacionamentos, né, também através das redes sociais, né? E os É. patrocínios seus também devem ser a mesma coisa, vêm das redes sociais e do bom relacionamento, né? É o que antigamente seria nas revistas, né? Hoje em dia, acho que a rede social é a sua vitrine e você entrando no perfil da pessoa, você teoricamente estaria conhecendo mais ela, né? Então tem que estar sempre tudo ajeitado ali direito para a sua primeira impressão ser boa. É. E as marcas que eu trabalho também acho que acreditam nisso, né? Hoje em dia o marketing acho que é Pô, top um. pô, maneiro. Em Santa Catarina, né? Qual é a sua onda preferida? Joaquina, Imbituba? Eu acho que minha onda preferida é o Riozinho no Campeche. Ah, o Campeche? Ah, pô, É, que eu legal. moro ali no Pico da Cruz, no Rio Tavares, e é uma região que dá muita onda. É bem raro, inclusive, eu sair de Floripa para surfar, só quando o mar tá muito grande, lestado, daí às vezes com o vento sul a gente vai para Silveira. Quando eu era bem mais nova, a gente ia bastante para Matinhos, inclusive no Paraná, que é perto. E agora tá voltando a ter campeonato em Imbituba, né? Na Praia da Vila. Então eu fui para lá competir ano passado, no QS que teve. E o primeiro dia tinha altas ondas, eu tinha acabado de voltar de viagem. Eu já peguei minha prancha e fui surfar. Uma prancha que, na verdade, eu nem uso em Floripa, que era uma prancha minha do Hawaii, uma 510.
e funcionou perfeitamente, peguei altas ondas. Pô, eu tenho um carinho muito grande. Você nem vai acreditar. A primeira vez que eu fui para o Sul foi em 69. Eu fui para o Rio Grande do Sul jogar um campeonato em Torres. E aí os amigos, o Paulo Sefton, você conhece o Paulinho Sefton, das antigas da minha geração? Não, né? Não conheço, mas meu pai conhece, É, certeza. aí, aí ele falou, pô, vamos lá para Santa Catarina, lá tem ondas grandes, ondas espetaculares, enormes. Eu falei, pô, não fiz muito. Aí, quando eu cheguei lá, e nossa senhora, o mar estava enorme, vinha lá atrás da ilha, a gente de 5 e 6 e eu tinha ido Nossa, mas nessa época a gente não tinha a ideia, como é que se fala, assim, que tinha prancha para sim, onda grande, onda pequena, né? Aí caímos de qualquer maneira ali com a mesma prancha. pela esquerda, enorme, né? E a gente veio com um cara que tinha ganhado no Peru. O Peru, antigamente, era centro mundial do surf. Lá o Clube Waikiki, né? Na época o Felipe Pomar Sim. era campeão mundial, vinham os australianos, californianos, americanos, havaianos. Então eu trouxe ele para o Brasil com Maraca, né? E o Paulinho Aham. Sérgio, então pegamos altas ondas. Na verdade, eu só tomei na cabeça. Não tinha cordinha nessa época, eu, graças a Deus, não perdi a prancha, né? Que pelo lado esquerdo dá para entrar, né? Tem uma vala, tem Sim, uma, o né? canal. Mas estava bem grande. E aí o Joy Cabell, que ganhou no Peru, que surfava muito, né? Ganhou de todos do mundo, os melhores do mundo na época, né? Ele não tinha ele perdeu a prancha, demorou uns 45 minutos para sair da água. Eu falei, ainda bem, Nossa, você sabe que perder a prancha ali quando está enorme, né não? Pô, é muita corrente, muita força d'água ali. é, É até perigoso de perder a prancha. e não tinha jet ski, não tinha guarda-vidas, não tinha nada, era puro sangue mesmo. Mas eu tenho boas memórias aí do Sul, né? Joaquina. E eu passei a minha lua de mel aí em Floripa também. Deixei passar Ah, que o legal. verão. Tem um É a cara. Ilha da Magia, É, né? Eu é, viajo o mundo todo, mas pô, Floripa é um pedacinho de terra assim especial. Principalmente onde eu moro, sul da ilha, a gente fala que é uma bolha ah, e ela é mágica, assim. Acho te- que todo mundo que foi pra lá, ninguém se decepcionou. jeito nenhum. E tem um ditado que fala: home is always home. Quando a pessoa, seja ela da África, da É, Austrália, qualquer lugar, seja rico, seja pobre, que tem um quartinho simples, quando volta para casa depois pra da casa é viagem, casa, né? home is always aquela caminha, aquele travesseiro, tá com a família, é bom demais. Você sente isso? Sinto, eu sou uma pessoa que não sou muito apegada à minha casa. Eu gosto muito de viajar. Quando eu era pequena, antes de eu me tornar surfista, o meu sonho era viajar o mundo. E graças a Deus eu faço isso hoje em dia. É uma vida bem puxada, não é só glamour, quanto a gente mostra, né? E quanto as pessoas pensam. Mas é, eu sinto saudade de casa também. Eu passei agora 2 meses no Hawaii. E daí voltei para casa e fiquei só 3 dias, já vim para Taíba, eu vou direto para a Austrália, então são 4 meses, eu diria, sem estar em casa de verdade. E faz falta, mas graças a Deus eu amo o que eu faço, então é sempre bom ter a minha casa ali quando eu volto, ela tá igual, Que bom. e minha família ali comigo também. E você já esteve na Austrália? Já, né? Eu fui para a Austrália, minha primeira vez foi em 2022, quando eu me classifiquei para o CS pela primeira vez. Inclusive, foi minha primeira bateria fora do Brasil, foi minha primeira vez competindo fora, em Snapper Rocks contra a Tyler Wright na minha bateria. E então foi um choque de realidade, assim. E é bem difícil de fazer resultado, né? Tem as australianas, que são as preferidas, mas ano passado eu fiz um nono, oitava de final. E esse ano eu tô indo para fazer um resultado ainda melhor. A Austrália é um país maravilhoso, né? É. É, nossa, é tudo muito organizado, chega a ser até chocante, assim, principalmente quando você tá acostumado com o Brasil, você chega lá, você, caraca, Seria mais ou menos um Brasil que deu certo, né? Assim, né? um Brasil É, que deu certo. a vida em torno da praia, todo mundo feliz, né? Tem os seus problemas também, como qualquer lugar tem, né? Mas eu ia falar que o surf feminino cresceu muito, né? Eu que venho acompanhando o surf desde pequeno,
desde criança, né? Tinha Linda Bankson, várias atletas, Lynn Boyer, tinha as havaianas, australianas, mas as meninas estão surfando muito, né? Eu acho que tem uma que a Molly Picklum, Dá mole, a Molly sim. não dá mole, né? Vou te falar aí. Não dá mole. Aí vou te, Sim, o fala. surf australiano tá em outro nível, acho que não só no feminino quanto no masculino também. A geração da minha idade acabou de botar dois campeões mundiais no pódio, né, do Pro Júnior. E a atual campeã mundial do WCT é australiana também, a Molly. Então, eles estão numa crescente muito grande. Acho que até estava comentando ontem com a minha mãe, eles estão liderando bem forte esse negócio dos aéreos. E acho que isso tem muito da parte de incentivo do país e das piscinas de onda, principalmente, né? Que lá todo mundo tem acesso e eles incentivam de verdade o surf aqui no Brasil. A maioria das piscinas são privadas e poucas pessoas têm acesso, né? Então, tem muito aerialista no Brasil criado de surfar no mar. E na Austrália, eles evoluíram tanto na piscina que hoje em dia estão fazendo uns aéreos ridículos no mar. Mas eu vou te falar, eu adoro ir nas piscinas de onda, né? Assim, eu gosto de todas elas, acho que elas são maravilhosas. As duas de São Paulo, né? Tem a Grama, tem o Beyond, tem a Boa Vista, tem o São Paulo Surf Club, são as mesmas tecnologias, tem no Sul, todas elas são Sim. maravilhosas, né? Mas em breve não, está saindo um projeto aí que eu estou sabendo para ter uma piscina pública, entendeu? E vai ser legal, né? É, Vai demorar alguns anos até ser aprovado, né? Mas sim. é legal porque vai dar oportunidade para todo mundo, né? Eu mesmo, eu vou te falar, eu pego onda desde 64, pouco tempo, né? Com prancha de madeira. Em 66 eu ganhei minha ação Conrado, né? E eu sabia que o Brasil ia brilhar, né? Pela costa extensa, pela garra do brasileiro, Sim. pelo fato da gente ter o ano todo onda, né? Tem o sul, que é frio aí no sul, a pesca da taí, mas são coisas muito pequenas proporcionalmente ao litoral tão vasto, desde lá do Lógico. Nordeste até o sul do Brasil, né? Eu sabia, mas piscina de onda eu não imaginava não, entendeu? E, Eu lembro também quando começou essa loucura de piscina de onda, a gente pensou, caraca, o esporte realmente vai chegar num nível muito bizarro e que tá chegando, né? Os aéreos mesmo estão é, ficando, e, tipo, estratosféricos. assim, né? Eu tô indo até amanhã, tô indo lá na Boa Vista, né? E é até ruim que você fica fissurado, né? Tipo assim, A onda é é, perfeita demais para ser a onda é verdade. perfeita e às vezes eu vou te falar, nesse verão que a gente passou agora, no Rio deu pouca onda, né? Então, nas últimas 3, 4, 5 vezes que eu fui pegar onda, tava crowd e pequenininho, né? Aí eu já boto a prancha em cima do carro, aí dei a volta, fui para academia, porque a academia, não, também é muito importante para mim, que eu tenho a idade Sim, mais lógico. avançada, para evitar lesão, eu tento sempre estar focado no preparo físico, que a maior riqueza que a gente pode ter é a Sim, saúde, preparo é. físico, ainda mais eu que estou indo para 74, se você não tiver preparado, você fica sem vontade de surfar, sem mobilidade, né? Pô, legal. E você sabe por que os australianos têm tanto êxito no desempenho das competições, além deles serem muito competitivos como os brasileiros, né? E você sabe por que isso daí? Acho que, como você falou, né? Acho que principalmente esse negócio do Brazilian Storm, acho que deu Cutucada. uma cutucada, exatamente. E eles são, acho que pessoas também num ego muito inflado, que não aceitam a derrota. E eles treinaram muito esses últimos anos e hoje em dia estão chegando e acho que os brasileiros meio que se acomodaram, tipo, gente, nós somos os melhores do mundo. E hoje em dia os australianos estão dando um pau em quase todo mundo. O Dane Herring, principalmente, que foi campeão mundial desse último Pro Júnior. Ele foi campeão mundial do ISA, tanto no sub-18 quanto no profissional esse ano em El Salvador. E agora foi campeão mundial de novo no Mundial Pro Júnior da WSL.
E ele é uma pessoa, um atleta muito completo. Ele dá manobras bizarras e aéreos bizarros também. O que é interessante, hoje em dia nós temos muitos atletas que surfam muito, conseguem bons resultados, mas o difícil é como ele, é manter a regularidade, né? É. Porque a regularidade, às vezes num campeonato vai bem, no outro também, aí vai três mal, então o Eu acho Kelly... que isso os brasileiros e, que nem você falou, né? O Kelly agora, acho que trouxeram muito isso para o circuito. O Gabriel e o Ítalo É, são pessoas muito preparadas que vão bem em quase todas as condições, né? é, eu ia te falar que mais ou menos a história do surf profissional, né? Em 75 eu fui para a África do Sul com o Randy Herrick, a equipe havaiana, né? Os brasileiros não viajavam ainda. E aí eu fui para a África e não tinha campeonato profissional. Tinha um na Austrália, o Gansão 500, e precisava ter o circuito profissional. Aí fizemos um campeonato do Brasil em 75, foi um sucesso. Em 76 começou a IPS, International Professional Surf, que o Randy Herrick e Fred Hammond fizeram, né? Em 81, os australianos, o Ian Cairns, passou a administrar o IPS. Você sabia disso? Sabia? Não. Não, é legal falar, porque é Sim, cultura, né? lógico. E a razão que os australianos são muito bons, além do surf, da qualidade, tudo isso, eles têm os clubes de surf nas praias, né? E os clubes... É um incentivo muito grande. A primeira vez que eu fui para lá, fiquei bem chocada. Eles têm até aula de surf na escola. Então, Então, em todas as praias tem os clubes e os atletas eles se realizam e os locais das praias eles se sentem proud, eles se sentem orgulhosos de representar o clube. Então, quando o cara compete estadualmente, pessoal dos estados australianos, né, o pessoal de Newcastle, o pessoal lá do sul, lá de Bell, né, quando sai o campeão australiano nacional dos clubes, os caras estão preparados já para entrar no circuito mundial, entendeu? Então, essa competitividade é muito boa. E aí que foi que em 81 ainda não tinham muitos americanos, tirando algumas exceções, né, da Califórnia, os caras lá da Flórida também, que competiam. Então, quando o Ian Cairns entrou, os americanos contrataram o Ian Cairns para fazer esse trabalho. E daí que o circuito, os americanos vieram a crescer, porque antigamente, não sei se eu estou explicando bem, mais os havaianos que competiam pela América, mas não tinham sim, pessoal do verdade. Mainland, entendeu? Nos anos 80. Sim. Aí que veio a época do pessoal do Tom Curren, veio toda essa nova geração californiana, algumas exceções lá do East Coast, né? Então, muito legal, né? Sim, assim, legal. ele fez isso em cima dos clubes, motivando, incentivando, e aí o surf começou a ganhar mais força mundialmente. Até acabou de rolar, todo ano tem o Mundial de Clubes na Gold Coast, lá em Snapper, na Austrália. E quase sempre os australianos que ganham, e esse ano foi do Western Austrália. Não lembro a praia certa, mas é uma competição bem legal, que tem todas as da Austrália, tem umas dos Estados Unidos, esse ano teve o Peru também, então vai ser bem legal. Legal. Quem são as suas referências no surf feminino? Assim, pessoa que você se inspira? Acho que a Tati eu me inspiro bastante por representar o Brasil, né, e ter ficado muitos anos no CT. E acho que a minha maior ídola de todas é a Stephanie Gilmore, 8 vezes campeã mundial. E ela surfou muito durante toda a carreira dela. Vai competir o CT esse ano, continua destruindo. E ela tem muita classe e estilo no surf dela. E eu admiro bastante pessoas que conseguem transmitir uma calma e uma leveza enquanto estão surfando. Você falou numa coisa interessante. Nos anos 70, as competições eram baseadas nas suas três melhores ondas, né?
e a bateria era de 4 ou 6 surfistas, era mais competitiva, era difícil de ver que era o melhor, né? Então, sim, antigamente se levava muito o estilo, uma coisa que você falou assim, sabe, essa leveza, né? é, Quando o cara tem aquele estilo assim agressivo, surfa muito bem, mas é meio estabanado, num flow legal, às vezes um cara que surfava só o fato, ele surfava até um pouquinho menos, mas ele podia, como são um Tom Curren, um Tom Carroll, um Kelly, né, que tem aquele surf sim, fluido, né? Hoje é mais o resultado e a agressividade e a é, parte crítica da onda, né? tipo, hoje em dia, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira são surfistas que vão mais para esse lado, agressividade e competência, mas tem um surfista australiano, o Ethan Ewing, que ele compete no Mundial também, e vários dos brasileiros ficam, tipo, muito bolados quando saem as notas deles, mas é porque ele bota tanta elegância e mostra tanta facilidade no movimento que ele está fazendo, que na verdade é tão difícil, que parece que a nota dele não foi tudo isso, mas quando na verdade ele destruiu a onda e fez algo que só quem é surfista de verdade entende e sabe o grau de dificuldade que teve essa manobra. Eu acho que ele é um dos melhores surfistas É, do mundo hoje em ele, dia, né? ele surfa muito. E também eu conheci ele lá em Saquarema, é uma pessoa elegante, né? Um cara assim. É É, casado com a brasileira, não é? Não é ele? não, Que, ele tá com uma americana não, agora. mas quem era o que era. Ah, o Jack Robinson, Mas também um que cara. é casado com a brasileira, ele Su, tem um su, filho agora. Ele surfa muito também. ele estava numa mesa em Saquarema, estava os dois na mesma mesa, né? Então é legal, né? É, Assim, é lógico que eu torço pelos brasileiros, pelas brasileiras, mas eu também reconheço os grandes surfistas, entendeu? exato. Independente. A É, gente torce pelo surf é, em si, né? e às vezes eu sempre torço pelo que é melhor, torço pelos brasileiros, né? Mas e é polêmico essa parte de julgamento, porque é como o futebol, às vezes os nossos internautas, os brasileiros, botam muito o coração, não é não? Né? É, Sim, muito. aí, Mas a torcida do Brasil é a maior torcida do mundo, né? eu já julguei o Pipe Master uma vez, já julguei o Gunston Que 500 uma vez, mas aí, legal. não é legal não, não quero mais não, essa coisa. Julgar é muito delicado, né? Cada um tem É, uma interpretação, né? E aí, nego xinga até a alma da sua mãe, todo mundo, né? Porque cada um tem a sua opinião, né? Mas eu acho que, é, de uma certa forma, o julgamento, além de ser muito difícil, cada um tem sua opinião, né? E às vezes também é difícil. Eu joguei um evento aí grande aí há pouco tempo pela internet, né? E às vezes um pega uma onda, o outro pega uma onda. Eu sei que tem a gente pode fazer a revisão, mas mesmo assim é tudo muito rápido. Às vezes, é, né? O ser humano às vezes erra também, né? A não ser que a sim. pessoa. É, eu sempre, quando a galera gosta de meter pau e falar, tipo, nossa, mas eles erraram aqui, falar, eu sempre falo, primeiro que são seres humanos julgando, né? Então nunca vai ser, digamos, 100% coerente, porque são pessoas, elas erram e elas podem errar na sua bateria. E fora que tem outros tipos de opinião, né? Às vezes até os juízes, né? São cinco normalmente, porque descarta duas A porque maior e ninguém a pensa menor. igual. É. Exato. Então, eles tentam um formato de ter mais juízes, não só uma pessoa dando a nota, é para cinco pessoas que estão alinhadas no mesmo pensamento, que não pensam igual, tiram uma média e sai a sua nota, É. que às vezes não é a mesma que você quer ou É. que as pessoas que estão acompanhando a bateria querem, né? E é legal, não só na parte de julgamento, né? Assim, ter a mente mais aberta, diversidade, né? Você aceitar os pensamentos dos outros, É, nem sempre isso faz parte. Até eu que venho de outra geração, era mais cabeçudo, né? Cabeça mais fechada. E hoje em dia, graças a Deus, a gente ficando mais velho, a gente vai sendo mais flexível, aceitando a ideia, e vai vivendo. Uma coisa que eu ia te falar, que eu vivi na Austrália, eu morei na África no Havaí com Peter Druin. Você sabe quem é esse cara? Hein? não. Então, eu competi com ele no Peru em 69, 70, quando eu fui.
né? Ele era um cara que surfava sunset muito bem, um surf agressivo, né? Morei no Havaí na casa do Randy Herrick, sabe quem é um Randy? Também não. Rico, você me desculpa, eu sou péssima Não, de não, nome. não, E mas não eu, tem como nada. uma Não, não, mas olha só, surfista muito nova, eu sou péssima com a mas história do surf, viu? olha só, mas você nem tem o dever de saber isso, porque isso é uma história antiga, entendeu? E aqui, o Sim, meu papel aqui, além de estar entrevistando, eu sou um comunicador, eu não sou jornalista formado nem nada, mas eu gosto de comunicar e passar as coisas que estão no meu coração, né? E eu morei com ele já tô lá. aprendendo muito aqui. Não, e a ideia é, você aí que está assistindo essa entrevista com a Laurinha, né, que está gostando, se inscreva no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê força para os nossos patrocinadores, que não é fácil fazer, a gente É, já está há 3 anos fazendo, eu só convido aqui pessoas casca grossa, entendeu? Não convido através de amizade, pode ser um grande publicitário, o Chumbo, campeão mundial onda grande, Chumbinho, só cara muito bom, as mulheres como sim, você, que eu tento, né, fazer assim uma coisa bem flexível, ter a participação das mulheres, né? Mas sim. também é difícil, tem que ter um estúdio legal, tem que ter bons patrocinadores, você tem que ser um cara comunicativo, tem que trocar ideia, não pode só um falar, o outro falar. Quando não é assim, a gente vai aprendendo, né? E quando eu fui para o Havaí com o Peredrun, né? Depois eu fui competir no Gold Coast na Austrália, no Stubbs. O Stubbs, já ouviu falar nesse campeonato? Sim, isso Né? sim. E lá, que antigamente as baterias eram de 4 ou 6 homens. E aí, pela primeira vez, o Piridrun fez Man on Man. Aí foi a primeira vez, e aí é muito mais fácil, a gente estava falando Sim. de julgamento, por isso que eu trouxe isso, né? Dois caras, para o público que está vendo na televisão, está vendo a WSL, que na minha opinião está fazendo um excelente trabalho, né? Às vezes as pessoas gostam de criticar assim, mas eu sempre vejo o lado positivo. O Guston 500 dava US$ 500, né, para dividir com 16 caras e todo mundo era feliz. E hoje as premiações são gigantes. Você vai no Sim. açougue, o cara quer saber de você, do Kelly Slater, né, o surf cresceu mundialmente, tem outro respeito, é olímpico, né? Então, essa mudança do Peredrun, botar Man on Man, foi maravilhosa. Porque muitas vezes, Foi. quando tinham 6, às vezes as baterias em campeonato, Ubatuba, eu fui campeão brasileiro, 7-2, 7-3, era 1 hora com 35 minutos de bateria na final, você já estava cansado. Então, o preparo físico era muito importante. Eu ganhei várias Sim. vezes de caras muito melhor do que eu, através do bom preparo físico, né? É. Para você ficar. Acho que hoje em dia, principalmente, não só o preparo físico quanto o preparo mental, né? É, Tem muitos atletas que estão percebendo isso, ou infelizmente uns que não perceberam ainda. Mas eu tenho um trabalho mental bem bom, tenho o acompanhamento da minha psicóloga do COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, e ela é direcionada para o esporte, então ela me ajuda bastante com esse negócio de competição, porque você tem que estar com o surf no pé e o seu preparo físico em dia. Mas o que adianta você ter esses dois se sua cabeça não tá boa e acreditando que você tem esses dois, né? eu gosto parabéns o COB, né? Você vê onde é que o surf cresceu, né? É, É o COB, é esporte olímpico, é esse treinamento, né? Então acho tudo isso muito legal. Eu falei desse julgamento porque o surf deu um pulo. Quando tem 6 caras na é, água, você pega mar pequeno, 6 caras na água, um pega a direita, a esquerda, um vai. Às vezes é é confuso. confuso, né? Então, legal. Falando em preparo psicológico, eu sei que você gosta de onda grande, né? Você se sente bem, né? Você faz um preparo psicológico, assim, quando você entra além do preparo físico, o mental, como funciona isso aí? Eu tenho contato com o mar e com água desde que eu tenho 6 meses de idade. Então, acho que isso é uma confiança que eu tenho em mim mesma, de me sentir ambientada com o mar. E meu pai, ele gosta muito desse tipo de condição. Então, desde que eu comecei a surfar, ele me incentivou muito nesse requisito. E hoje em dia, acho que eu sou uma das melhores tube-riders do Brasil. E eu tenho muito orgulho disso. Acho que meu pai deve ter também.
E eu gosto, né? Porque não adianta só você treinar por uma coisa que você não gosta. Eu gosto bastante. Inclusive, o meu primeiro QS eu ganhei com 15 anos. E foi na Praia Mole, lá em Floripa. E o mar estava gigante, então eu fiquei muito conhecida com isso, né? De mar grande. E daí eu tive que evoluir meu lado e dar merreca, porque o Brasil tem muita onda pequena e QS também. Então, eu tive que evoluir esse meu lado por gostar mais de condições mais desafiadoras. E é legal também que você fica, antigamente, o- os estrangeiros, né, os gringos, não de uma forma pejorativa, né, eles falavam, o brasileiro só ganha beach break, né? E não é verdade, né? Hoje os brasileiros dominam onda pequena, onda média, onda É, grande, chopo, né, pipeline, né? Então, bom, um dos maiores big riders do mundo, se não o maior big rider do mundo, é brasileiro, é o Lucas Chumbo. E, bom, daí não, há contra fatos, não há argumentos, não, né? não, mas Dentre muitos outros. isso é antigo, sabe o que eu estou te falando? Sim, Isso, sim, lógico, eu sei. Não, não é só antigo, até hoje é isso. eles acham isso? Até, Até hoje se pensa isso. mas na prática eu acho que eles se enganam, né? É, Agora, vou falar pro teu pai, que eu também sou pai, tenho 2 filhos surfistas, né? Já meu filho surfa chopo, Nazaré, né? Mas o coração de legal. pai, quando você vê a filha ou o filho perdendo a prancha lá em Sunset, 15 pés, estoura a cordinha, assim, aí o coração de pai, é lógico que ele gosta, mas fica pequenininho, né? Vendo a filha É, surfar em Nazaré, chopo, pipeline, que na hora do H mesmo, o bicho pega, não pega? sim, pipe principalmente é um lugar que meu pai sempre pede para eu tomar muito cuidado. Essa temporada foi a temporada que eu mais usei capacete na minha vida, porque eu não gostava e temporada passada eu bati na bancada algumas vezes. E uma vez eu bati com a cabeça, eu consegui me proteger e daí acabou prensando meu dedo na pedra. Mas se eu tivesse de capacete, eu não ia precisar proteger, né? Então, eu criei essa consciência e daí ele fica um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, o capacete não vai salvar a sua vida. É, Quer dizer, ele pode acabar salvando sua vida, mas não é ele que vai te deixar vivo. é. Então, tem que ter bastante consciência, porque pipe, principalmente, é um lugar que tem muito crowd. Então, você acaba, às vezes, se distraindo e quando vê, vem a série, se toma na cabeça e E pode se machucar dar seriamente. ruim. Não, você falou, não é só tomando na cabeça que acontece, né? Principalmente, É. galera aí, hoje em dia todo mundo surfa de prancha pequena em pipe, 6,3, Uhum. 6,4, 6,5, 5,10, mesmo com tamanho, né? Então, você fica numa área mais exposta a tomar na série, né? Na Sim. minha geração, a gente surfava com pranchas maiores, você se locomovia, mas também até nos mares pequenos é muito perigoso. Eu acho que pipe, lógico que grande, é muito impacto, mas Mas pequeno é mais ainda, porque tem menos água. né? Ali, e às vezes quando você cai, você não vê nada, toma na cabeça assim e bate com a cabeça e você não controla a situação, tomando caldo aí embaixo, você bate e desacorda, né? É diferente, né? Temporada passada teve muitos acidentes. Umas, acho que 3 pessoas quase morreram. E esse ano eu vi bem menos acidente. Eu ouvi falar também de bem menos acidente. Então, acho que a galera tomou meio que um susto, porque acho que com esse negócio do capacete, que nem eu falei, ele pode salvar sua vida se você bater com a cabeça na pedra. É, Mas não é só isso que vai acontecer que pode te desacordar é, embaixo d'água, né? e, E acho que a galera com capacete estava muito, de capacete tô vivo, e se jogou demais. E foi meio gol for it demais e deu muito acidente. Acho que nessa temporada tava todo mundo mais ma, calma. eu vou te falar, eu ia te oferecer um cafezinho, mas eu estava sentindo um cheiro de café tão gostoso que eu vou pedir à produção aqui um pouquinho de adoro. Aqui a GR é casca grossa, é uma família, entendeu? Mas, não, que bom, né? A gente aqui tem esse lado descontraído, entendeu? Aqui no meu programa, eu sempre, nas minhas entrevistas, eu nunca gosto de polemizar, fazer perguntas indiscretas, gosto de fluir uma conversa. Tá gostando do papo? Tá sendo legal?
Sim, tá né? sendo bem legal. Construtivo, cultural, né? E aí é legal. Sim. Uma onda assim que eu mais gosto, hoje em dia, a onda de pipeline, backdoor e rock point, é onde você, e off the wall, que você pega o glamour, as fotos no Havaí, né? Mas na minha época, dos anos 70 e 80, era Sunset Beach. Você gosta de Sunset? Eu posso dizer que eu não odeio mais, Ah, porque teve há umas 3 temporadas atrás, era a onda que eu mais detestava de todas, mas é porque eu tinha muita dificuldade de surfar lá e acho que meu equipamento também não era o mais adequado. E essa temporada eu fiz um kiver bem grande com a Sharpai. E às vezes que cê- eu surfei em Sunset, as pranchas funcionaram muito bem. E eu fiquei até surpresa, assim, pensei, caraca, acho que talvez Sunset não fosse tão difícil assim. Talvez o meu equipamento que não era o melhor de todos. E agora a Sharpai, que é uma das melhores pranchas do mundo, tá me dando uma força bem grande. E o Tuba que fez esse meu kiver pro Hawaii desse ano foram 12 pranchas. E é, Aí, vou te falar, sabe que é muito meu amigo? O Tuba. Sabia? Gente, sim, grande Tuba, um abraço aí para você. Volta e meia eu vou para São Paulo, visito ele, entendeu? Já teve aqui com o Márcio Zouve aqui, sabia? Viu? sério, que legal. Depois dá uma olhada aí, tá? Tá, vou olhar. São pessoas brilhantes, né, cara? Assim, Sim. eu tenho uma relação. Ele, aliás, obrigado, porque foi ele que me botou a conexão com você, porque até É, grande turma, esse cara não é mole, não. Não, muito legal. Ele sempre acrescenta na vida. sim. Tem dois tipos de pessoas: os givers, como o Tuba e o Márcio Zouve, que sempre estão acrescentando, entendeu? Na vida dos outros, vê um trabalho legal que é o que a gente está fazendo, né? Então, queria agradecer ele e ao Márcio, né, que fizeram essa entrevista legal. São pessoas simples, né? E já Eu trouxe, também queria agradecer né? pelo, E a prancha pela ponte que fez entre a gente. como é que eu diria a você, assim, a prancha, o quiver é fundamental, né? Você tem um quiver legal, você sente bem, se sente uma prancha com uma boa remada, principalmente para sunset. Você tá com um quiver ruim, você se sente mal, né? Assim, sente inseguro, né? Fala do É, seu quiver aí foram 12? fui com 14 pranchas pro Hawaii. 14 pranchas pro Hawaii. Pouca prancha, né? Mas Pouca prancha. foi a primeira vez que eu fui com tanta prancha assim, tive que ir com 2 capões. Inclusive já deixei um lá na, na garagem do galpão da Sharpai, para ano que vem já ter minhas pranchas lá, as ganzeiras principalmente. E a minha maior prancha foi uma 6,4, que nem é muito grande se parar para pensar, mas que nem você estava falando antes, hoje em dia o surf é de pranchinha, as pranchas são bem menores. E a prancha que eu mais uso lá no Hawaii é uma 5,10, sendo que no Brasil é uma 5,6, então para mim já é bem maior. E eu fui com muita prancha e só quebrei uma. Não, Das outras temporadas eu quebrei tanta prancha que essa temporada eu fui preparadaça com um monte de prancha e acabei deixando tudo lá para a temporada que vem, graças a Deus. Mas só quebrei uma e peguei muita onda boa. pô, que bom. Eu estava falando de Sunset, que Sunset é onda difícil, né? Você vai É, competir, às vezes você tira um 9,5 e não pega outra onda, fica sem onda no, pois né? é. O Kelly mesmo, que para mim, além dos brasileiros, Brazilian Storms, o Kelly para mim é o melhor. Ele não gosta muito de Sunset por causa disso, ele não tem bons resultados. A onda dá lá, Sim. daqui, dá tudo que é lugar, mas eu acho que a É onda uma onda bem difícil e de- acho que uma pessoa que é, desculpa te interromper, mas acho que uma pessoa que é muito boa hoje em dia naquela condição é o Jack Robinson. Ele até ganhou etapa lá já. E é muito doido ver os melhores do mundo dentro d'água com seus próprios olhos e vendo, tipo, o que que eles fazem no line-up ali, né? Onde que eles pegam onda, onde eles se posicionam. E é mais doido ainda ver que eles, para pegar a onda boa em Sunset, você tem que tomar na cabeça. é, Você vai tomar sério na cabeça. Só que eu, como eu vou para Hawaii desde que eu tenho 13 anos,
Eu era muito nova para ficar ali embaixo tomando a cabeça. Hoje em dia eu já vou ali, ainda com receio, porque eu já quase morri uma vez em Sunset, tomando E açaí na morre mesmo, cabeça. aquele caldo que não acaba nunca, né? Nossa, foi bizarro. Eu acho que eu cheguei a apagar dentro d'água, porque eu tomei a série lá fora, aquela série de oeste que entra quando só vem as de norte. E quando eu levantei, eu tava, tipo, quase no canal, assim, de novo, né? Antes de chegar na areia. Então, e foi muito rápido na minha cabeça, não teria como ser que eu tivesse acordado. Então, talvez eu tenha desmaiado e depois eu acordei e tava subindo. Mas foi uma experiência bem traumática. Daí eu fiquei meio cabreira e hoje em dia eu tô tentando me aventurar mais lá. Não, você falou, a, a galera toda, os profissionais usam pranchas pequenas. Antigamente, Sim. a galera dropava lá fora com uma prancha maior, 710, 8 pés, 7,6, né? Fazia um fade, que era uma. Sabe o que é o fade? Não, né? Sim, sim, Quando você faz a manobra, era um surf diferente, mas hoje sim. a galera trabalha no pocket, né? Assim, É. nas áreas mais críticas, né? Com um surf muito bonito, né? Tem um dos caras que eu gosto muito, que eu conheci ele desde 7 anos, sou fã do Pipeline, pequenininho, era cheio de sardinha, é o tal John John, sabe quem é esse cara? Acho que eu já vi ele lá. Ele é um cara assim que eu me simpatizo muito com ele, não só pelo surf dele, que tem, é como do Felipe Toledo, que eu tenho uma grande admiração por ele, pelo Ricardinho, ele tem um surf fluido, sem querer diminuir Não, ninguém, John John, né? pra mim, é o melhor surfista do mundo. Né? E o que é legal é que, como ele tem uma estrutura familiar, gosta de outras coisas, esse ano ele nem está competindo, né? É, Porque ele ele, tá com o filho dele, é até engraçado, tu lá no North Shore, ele passa direto com o filho dele de bike. porque ele enxerga outras coisas legais na vida, além da competição, né? Porque Sim. quantas vezes ele foi campeão mundial? Ele foi 2 vezes campeão Duas mundial. vezes, né? E você vê Só que que ele foi o único não brasileiro numa era de, desde 2015, quase 10 anos de liderança. campeões mundiais. É. E o que é legal é que ele quebra nas marolas safadas, aquelas que são ruins, e ganha o Ed Aikau 25 pés, né? Não, 20, né? ele é fora da curva. E é legal que ele é um cara que tem assim, ele aprecia outras coisas, né? Eu quero até te falar, já que a gente veio nesse papo aqui, eu tinha uma pergunta que eu queria te fazer, que é interessante, né? Mais filosófica, né? O que, que é mais importante para você? Os resultados que você vai adquirir, né? Que você vai entrar no CT. Olha o que eu estou te falando, eu sou sortudo, eu sou pé quente, hein? Entendeu? Vamos estar torcendo, né? Os resultados que Obrigada. você vai adquirir ou a jornada do surf, né? A viagem com as amigas, com os amigos, a roubada, o pôr do sol, né? A jornada que vai te levar. Você é muito nova ainda para poder me responder isso na essência, né? Mas a jornada tem um valor muito pesado, pelo menos na opinião, né? Para mim, assim, que eu dormia, quando eu Batuba, eu dormia na praia, não tinha dinheiro, era tudo muito difícil, né? Perdi os campeonatos, mas a jornada, essa viagem, o mundo do surf é um mundo mágico, né? O que você prefere mais? Eu. Se você me perguntasse isso há uns 4 anos atrás, eu ia falar: nossa, resultado, é muito legal ganhar campeonato. E ano passado, desde que eu entrei para o Challenger, eu tenho viajado o mundo competindo, mas não só competindo, como conhecendo lugares novos e vivenciando coisas que eu acho que eu nunca vivenciaria isso se não fosse por causa de uma competição. Então, a jornada para mim hoje em dia é muito mais importante do que todo o resto, independente da minha vida dar muito certo ou muito errado como atleta. O que importa é tudo que eu tenho de memórias e vivências, principalmente com a minha família que está sempre comigo. Duas viagens que ficaram muito marcadas na minha cabeça foi J-Bay, na África do Sul, que é um lugar muito exótico e a gente fez safari lá também. Então foi um lugar muito marcante. E ano passado eu fui para Mentawai, na Indonésia, com meu pai. E
foi a minha primeira vez surfando ondas perfeitas, né? Porque acho que quando eu nunca tinha ido para a Indonésia e já fui a primeira vez logo para Mentawai, que foi entre a etapa da Austrália e de Balito. E foi uma viagem inesquecível, assim, foi a água mais azul que eu já vi na vida, a onda mais perfeita que eu já peguei na vida, o meu melhor tubo de backside da minha vida foi lá. Então, a jornada está sendo muito especial e com certeza é o mais importante. Não, que legal. Para mim, você se mostra mais maduro, apesar de só ter 19 anos, né? Né? Isso, Pô, muito legal, né? E quando você viaja para diferentes lugares, você adquire a cultura de Bali, a cultura australiana, a cultura brasileira, a cultura de diferentes países, né? A minha isso. onda favorita é Sunset, né? Assim, eu adoro, mas os dois lugares que eu mais me diverti, né? Mentawai, sem dúvida, foram as melhores sessões. Eu peguei, como é que é o nome? Lances Left, 8, 10 pés lá, com 3 amigos na água, né? Foi assim, Lances Right também, né? E J-Bay eu fui lá em 75, né? Quando não era tão crowd, né? Então, Sim. são lugares, né, assim, muito bom, comida gostosa, né? Assim, Nossa, J-Bay acho que é um. Quando eu fui a primeira vez para lá com minha mãe, eu fiquei chocada. E desde então, acho que África do Sul é top um países que eu já fui na minha vida, porque tem uma relação parecida com o Brasil, de não ser tudo tão certinho como é nos Estados Unidos ou na Austrália, né? E ao mesmo tempo é tudo tão calmo, muita natureza, muita onda. Como você falou, a comida é muito boa. Então a gente sempre brinca, quando eu mudar de país e for morar em algum lugar, quando se aposentar, a gente vai morar na África do Sul. uma pergunta que eu ia te falar, você conhece Cave Rock, lá em Durban? Não, Cara, porque eu vou para lá sempre pro Challenger, que é em Balito. Então eu só fui para J-Bay para surfar a melhor direita do É, mundo, é, né? se- J-Bay, sem dúvida. Agora, esse lugar que eu falei aí, Cave Rock, né? A caverna de pé, aí o bicho lá pega, sabia? Assim, É, mesmo no meu auge, assim, peguei um mar 10, 12 pés, não tem canal para entrar, assim, e lá, na minha época, tinha no topo da montanha, tinha uma casa de doces, né? Assim, uma confeitaria. Aí vinha uhum. aquele cheirinho no terral de, Nossa, de torta de maçã, assim, né? dentro d'água. Muito bom. Agora tem uma coisa que eu não gosto muito de lá. O que é? Tubarão. Os tuba lá não é mole, não. Ué. Os tuba lá não brincam. E se Não... eu te falar que agora eu passei 2 meses no Hawaii, não vi um tubarão, surfando em Floripa. Fiquei 3 dias em Floripa. Um que eu cheguei, o outro eu surfei e o outro eu fui embora. Nesse dia que eu surfei, não me apareceu um tubarão na minha frente. Caramba. Cara, foi um choque, eu tomei um susto, eu não entendi o que que era. Depois fui pesquisar, tipo, tubarão em Santa Catarina. E daí apareceu uma imagem de drone dele na vila e era a barbatana que tinha passado na minha frente. Eu fiquei em choque, caraca, não é possível, eu viajo o mundo todo, não, graças a Deus, não encontro com tubarão, mas em casa é sacanagem, né? Mas os tubarões daqui, excetuando do Nordeste, eles são mais civilizados, Eles não mas atacam, sim. não tem essa. Na África do Sul, lá no Nordeste, né? Boa Viagem, né? Que tem muitos É, o ataques. Western Austrália também, eles atacam muito. E eu fico tipo, vocês estão malucos de surfar ali sozinha, né? Aqui, na Austrália, esse ano foi um dos anos que teve o maior número de ataques, né? É, eu vi. Realmente os tubarões. Eu gosto de remar paddleboard, conhece essa modalidade, né? Eu gosto de ir para as Sim. ilhas sozinho. Eu gosto, mas sempre bate aquele grilinho. Eu acabei de voltar de Noronha, né? Noronha. Nossa, Noronha teve ataque esse ano também, E né? foi até uma amiga minha que vai vir aqui no programa. Ah, que legal. E eu surfei, a praia que eu surfei lá, que eu surfei mais vezes, é onde ela foi atacada, né? Onde tem uma cooperativa de pesca lá, né? Mas o tubarão daqui é mais Noronha também é um tubarão mais, É. Acho mais, que é porque os tubarões são menores, né? O da Austrália e
da África do Sul tem o tubarão-tigre, o tubarão branco, e eles são muito grandes e muito agressivos, né? Então, É mais pela agressividade. perigoso de encontrar. Você sabe que lá na África do Sul, o tubarão sobe o rio? Nossa, Eles não, dizem. não sabia. Então fique sabendo, quando for dar aquele mergulhinho lá, né? Eu estou Quando falando. vê, tá mergulhando num rio, quando vê, tem um tubarão ali, que É loucura. porque eu acho que ele desova lá dentro, né, do rio, né? Ah, E pode ser. aí é um tubarão. Quem perdeu o braço ou foi bastante afetado foi o pai do Sean Thompson, sabe? Sabe quem é Sean Sim, Thompson? Né? Um sim, grande atleta, um cara que é um embaixador, foi um dos caras a surfar muito bem, pipeline, backdoor. O Ernie, o sim. pai dele, lá no Bay of Plenty, onde rolava o Guston 500. Ainda tem o Guston 500? Não, né? Esse campeonato? Acho que Não, não. não, né? Aí ele foi atacado lá, né? O tubarão sempre. E a gente sempre. E o oceano é a casa dele, então eles estão ali mesmo. A Exato. gente que está ali É, interferindo, né? é. E- Mas, e- JB, o maior choque é quando você chega ali pela primeira vez e tu vai olhar o mar, a primeira coisa que tem é a caixa dos primeiros socorros para um ataque de tubarão. Você fica tipo, ai, que legal! eu fui uma vez para a África do Sul, depois dessa primeira vez, fui algumas vezes, e a casa que eu alugava bem em frente ao pico, o dono da casa foi atacado por tubarão, e a prancha Nossa, dele foi mordida até a longarina, entendeu? E aí caraca. foi brabo. E ele falava que lá não tinha tubarão, imagina se tivesse, né? E, e, Imagina e se se ti- tivesse, bem isso. loucura. Mas vamos deixar os tubarão de lado, porque os tubarões perigosos são os que estão na rua, né? Hoje em dia, né? Assim, hoje em dia a Acho que gente andar no Rio de Janeiro é mais perigoso do que fique- surfar na África do Sul. é isso mesmo, né? E além, assim, eu gosto muito do Havaí, né? Então, o que te encanta mais no Havaí, além das ondas? Acho que é a paisagem, né? Acho que com certeza. É, é meu lugar preferido no mundo também. E backdoor é minha onda preferida. E quando não tem surf, acho que consegue ser ainda mais bonito. Quando não tem onda e tá tudo flat, liso, assim, a água completamente azul. E os coqueiros, tudo. Acho que é uma combinação que fica literalmente definição de paraíso. O que eu acho legal lá é a cultura havaiana. Eu fui para lá em 72, né? E aí conheci a galera. Na época, o brasileiro não. Eu sou brasileiro, me orgulho de ser brasileiro, mas ninguém conhecia o Brasil em 72, né? Sim, Eles chamavam, como o Peru era mais conhecido devido aos campeonatos, eles South American, sul-americano, né? Eles sim, chamavam a gente. Aí eu fiz muita amizade lá com Michael Hall, com Lopes, com BRK Napoli, a galera, legal. o Medina e o Felipe Toledo, o Ito de antigamente lá, né? E aí é uma coisa, quando você conhece os havaianos, eu acho que eles têm um coração legal, desde que você vai lá e respeite a rapaziada, Exato. local. É, tipo, você tem que pensar que você também não ia gostar que o mundo todo fosse na sua casa e ficar remando na sua onda, né? Então, dá para entender um pouco da raiva deles. E ao mesmo tempo, se você não faz nada para eles, eles vão ser super tranquilos com você. E, como você falou, né? Eles são muito gente boa. Então, É, eles estão sempre na vibe aloha, né? é legal. É lógico que tem encrenqueiro aqui no Brasil, no Rio, São Paulo, qualquer lugar, sempre tem uns Sempre caras. tenho mais Tem esquentadinho. os que é mais. Se você anda sozinho, como é que se fala? Respeita a rapaziada, tá num pico novo, deixa a galera se É, posicionar, pegar onda, aí você vai e pega onda e fala, pô, a Laurinha arrebenta, vamos deixar é, ela. Não é? Você se impõe na água também, além pelo respeito que você planta, mas também pelo seu surf, né? Concorda sim, comigo, não? Né? concordo Né? 100%. E aí é legal. E o que é legal para mim do Havaí, que quero em breve para lá, muito em breve, já estou querendo voltar para lá, pegar o springtime. Eu fiz muitos amigos, eu sempre fico na casa de amigos, eu nunca fico em hotel, e é muito mais barato, né? Concorda? Sim, Né? E também é, o muito. Hawaii é o lugar acho que mais caro do mundo. Eu conheci o mais caro há pouco, Noronha. Aí, Noronha tá doendo aí. Sacou? Noronha. Eu nunca fui porque, tipo,
de ir para o Hawaii para Noronha está gastando quase o mesmo e 1000 vezes Hawaii, né? Mas você estando lá, você vai gastar mais. E alimentação, tudo lá é caro por causa da posição, mas não importa, vale a pena um dia, sei lá, com seu namorado, com a sua família, vale a pena. Mas Sim, você já surfou no South Shore, lá no Havaí? eu já surfei no West Side, no South Shore nunca. Pô, aí, vou te falar E mais. já fui para Maui 3 vezes para surfar no Lua Bay. Honolulu Bay Aquela é, onda é, é. Meu é Deus. sacanagem, né? Hein? Nossa, é É, sacanagem existir uma onda daquelas. é assim, lisinha, né? Onda maravilhosa, né? Pô, já. Uma das minhas maiores tristezas de todos os tempos é terem tirado o CT de lá, né? Que rolava o masculino em Pipe e o feminino em Honolulu. É, Daí rolou muito ataque de tubarão, né? Muita aparição de tubarão, e daí cancelaram o evento de Honolulu e botaram para Pipe. E nunca mais voltou o evento para Honolulu. Eu acho que deviam botar tanto o masculino quanto o feminino naquela onda, porque é muito boa. lisinho, né? De Sunset tem uma onda boa, mas não tem aquele glass, aquela É, perfeição, né? E uma coisa interessante, quando eu fui lá, foi um mar que deu enorme lá em Waimea, eu fui com uns amigos para lá e caí no final da tarde, assim, né? Que estava muito crowd. E aí ninguém me falou como saía da água, né? Sacou? Aí eu fiquei até de noite, aí tive que escalar lá a pedra lá de Honolulu. Aí, nossa, pô, mas é legal, são os perrengues, né, da vida que faz a gente, como é que se fala, apreciar, né? E ia te sim. perguntar também, a gente só cresce nas derrotas, na doença, no sufoco, na perda de patrocínio, você só evolui assim. Você concorda com isso ou acho que o Carioca aqui está viajando? Não, eu concordo 100%. Acho que você aprende muito mais com a derrota do que com a vitória. Pô, legal. E quais são as metas aí para 2026 no CT? No CT, hein? Não dá para botar metas do CT se eu não tô no CT, mas a primeira meta é classificar para o CT. É, E e entrando no CT, eu quero mostrar o meu surf e aí sim dar uma relaxada e ao mesmo tempo uma pegada mais forte, porque é o sonho da minha vida entrar no CT, né? Já fazem 8 anos de carreira que eu me dedico 100% a entrar no CT. E eu tô mais perto do que nunca, né, pô, dessa vaga. legal, vou estar te acompanhando e queria te agradecer para finalizar. O que que você pode falar para as meninas que estão hoje surf feminino aqui na Praia da Macumba tem mais mulher dentro d'água do que homem. As mulheres dominam o pico, não só aqui, mas em tudo que é lugar, para incentivar elas assim a correr atrás das competições. Eu diria que ser mulher no mundo de hoje em dia não é fácil, né? E sempre vai ter alguém chato no seu caminho e incomodando de que o lugar de mulher não é na água, tudo, mas o lugar de mulher é onde ela quiser. E se você quiser ser free surf ou atleta competidora, assim como eu, sempre tem pessoas que vão estar fazendo de tudo para isso acontecer e vá atrás do seu sonho. Pô, muito obrigado pela sua entrevista. Queria dar um abração para o Tuba, para o Márcio Zouve, para o seu pai, né? É bem legal Sim, ter uma mulher brilhante como você aqui no Aloha Podcast, né? E obrigada. se puder, eu queria agradecer a oportunidade e falar, a galera que está nos assistindo aí, se inscreva no YouTube e vou convidar o Gurumê aqui para trazer aqui da produção. E quando você estiver no Rio, me liga para a gente ir lá, por favor, aqui, ó. Fechou. Culinária japonesa maravilhosa, entendeu? Quando você estiver por aqui, queria te convidar, né? E muito bom ter você assim. E agradecer a Ciência, que boa, a TIR, né? A GR, toda essa galera aqui faz com que aconteça esse programa legal que eu tento fazer, me dedicar, trazer bons convidados. Então, Inclusive, parabéns para você também, Henrique. obrigado aí, um abraço a todos e Aloha Podcast.